A gente começa essa edição do Hora H com pesquisa Nexus BTG. A gente vai dar uma olhada nos números que trouxe cenários da corrida presidencial. No primeiro turno, o presidente Lula lidera as intenções de voto e é o que a gente vai conferir agora aqui na tela. Olha só, vamos dar uma olhada. A gente tem o presidente Lula com 42%, isso no primeiro turno. Flávio Bolsonaro aparece na sequência com 33%. Aí temos Ronaldo Caiado, do PSD, com 6%, Renan Santos, 5% e Romeu Zema, do Novo, com 3% das intenções de voto. Ainda temos mais uma tela aqui com mais candidatos ou pré-candidatos. Augusto Cury, do Avante, 2%, Cabo Daciolo, 1%. E quem declarou que vota em nenhum desses nomes, branco ou nulo, 6%. Não sabe ou não responderam, temos então 2%. Temos também o cenário de um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, é o que a gente vai mostrando agora, olhando também para os outros resultados das pesquisas. A gente tem o presidente e o senador empatando tecnicamente. Nas pesquisas de junho, olha só, a gente tinha exatamente no dia 26 de junho, 47% para Lula, 44% para Flávio Bolsonaro. A gente teve Lula mantendo isso em 13 de julho, Flávio Bolsonaro também, e agora 47% contra 43%. 47% Lula, 43% Flávio Bolsonaro. Nenhum branco e nulo, 8% em junho nas duas pesquisas e agora em julho 9%. E não sabe ou não respondeu 1% em cada uma dessas pesquisas. Temos também aqui um outro recorte com Lula aparecendo à frente de Renan Santos. Eles tiveram 48 e 36 em junho, né, os dois, Lula com 48, Renan Santos 36, depois 49 e 35, agora 47% contra 39% de Renan Santos. Nenhum branco e nulo, 15, 14 e 13 e não sabe ou não respondeu, 2%, isso está mantido. Temos também um cenário de segundo turno entre o presidente Lula e Romeu Zema, que inclusive hoje teve convenção, confirmou essa candidatura. Nós temos Lula com 48% contra 38% de Romeu Zema, 47% contra 40% e agora 46% de Lula, 42% de Romeu Zema. Nenhum branco e nulo, 13%, 11% e 11%. E não sabe ou não respondeu, passou de 2% nas duas últimas pesquisas para 1% agora. Vamos para mais um cenário. A pesquisa mostra também que há um empate técnico entre Lula e Ronaldo Caiado, que é o que a gente vai mostrar aqui nos números. Começaram com 47 contra 39, Lula e Ronaldo Caiado, 47 contra 38, agora temos 45 contra 43%, então esse empate dentro da margem de erro. Nenhum branco e nulo, 12, 13 e agora 10% e 2% mantido para não sabe ou não respondeu. A pesquisa Nexus BTG ouviu 2.004 eleitores de todo o país entre os dias 24 e 26 de julho. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança 95%, levantamento contratado pelo Banco BTG e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos de entrevista por aqui, a gente recebe agora no estúdio Marcelo Tokaski, que é CEO da Nexus. Marcelo, muito bem-vindo novamente, muito boa noite já para você. Boa noite, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês na CNN. Vamos olhar então para esses números. Marcelo, queria começar te perguntando o seguinte, a gente está prestes a começar essa campanha oficialmente aqui no Brasil. Em 2022, a gente tinha esse cenário onde Lula aparecia com uma vantagem em relação a Jair Bolsonaro, né, lá atrás. E quando a gente for olhar para as urnas, essa vantagem estava muito mais encurtada. O que explica esse fenômeno? A gente está falando de um voto talvez envergonhado da direita. Como é que a gente pode analisar pensando no que pode acontecer nesse ano especificamente? Juliana, normalmente o que a gente tem é que no Brasil, líder em pesquisa eleitoral é um candidato que tende a ser mais votado pelo eleitor de baixa renda. Sim. Né? E o Lula, além disso, além de estar liderando hoje, ele também é um candidato conhecido por ter uma votação mais expressiva no segmento de baixa renda. E esse eleitor é o eleitor que mais costuma se abster no dia da eleição. As pesquisas, a gente precisa lembrar que pesquisa eleitoral, ela representa o todo do eleitorado. No dia da eleição,
na última eleição, 20,9% das pessoas não foram votar. E o que aconteceu foi que mais eleitores que declaravam a intenção de votar em Lula deixaram de votar e, portanto, ele teve um desempenho na urna um pouco abaixo. Isso aconteceu com o Fernando Henrique nas eleições de 94 e 98. Né? Então, não é um fenômeno exclusivo. Geralmente, isso acontece com o líder. O que a gente vai ter que observar é como que o PT, a campanha do presidente, não só vai conseguir convencer os eleitores para ele ter uma votação, mas engajar parte desse eleitor para que ele compareça no dia 4 e no dia 25, provavelmente a gente tende a ter um segundo turno, para conseguir que ele não sofra com essa abstenção eleitoral. A gente trouxe aqui alguns recortes da pesquisa para além do cenário de primeiro e segundo turno. Queria chamar a atenção para a questão da rejeição. A gente vai mostrar, inclusive, o potencial de voto e rejeição está aí na tela, que vocês conseguiram levantar nessa pesquisa. A gente tem o presidente Lula, né, com essa parte vermelha, né, que não votaria nele de jeito nenhum, seria a rejeição desse público que respondeu à pesquisa. 48% para Lula, Flávio Bolsonaro com uma rejeição chegando a 50%. E aí nós temos Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos com essas rejeições menores, né? 29% para Caiado, 32% para Romeu Zema e Renan Santos com 27%. Pensando em Ronaldo Caiado como uma alternativa, é uma pesquisa até interessante para ele, né? Mostra uma rejeição menor. A gente pode dizer que essa é uma eleição que está sendo definida mais por adesão ou por rejeição? Juliana, a gente está vivendo uma eleição que é uma corrida de todos contra Lula. Sim. Né? A gente tem no campo da esquerda o presidente e vários candidatos no campo da direita. Né? Hoje, quando você mostrou ali os cenários de segundo turno, você vê até que o Ronaldo Caiado é o candidato que melhor performa. Ele tem uma diferença só de 2 pontos para o Lula. Exatamente. Só que ele tem um problema que é a primeira etapa dessa corrida, onde para chegar no segundo turno você precisa ser o segundo candidato ou o primeiro mais votado. E hoje, enquanto o Flávio tem 33, vocês mostraram, o melhor colocado nessa corrida é o Caiado, que está em distantes 6%. Ele tem menos de 1/5 dos votos do Flávio Bolsonaro. Então ele tem um desafio, a gente brinca que é a famosa corrida morro acima, para tentar tirar votos do Flávio e conseguir chegar mais competitivo no auge da campanha. Hoje ele tem um potencial, mas se a gente for lembrar, Ciro Gomes na campanha de 2022, ele liderava vários cenários de segundo turno, mas ele não tinha votos suficientes para chegar no segundo turno, que foi disputado entre Lula e Jair Bolsonaro. Esse fenômeno com candidatos de perfis diferentes hoje, porque Caiado é mais à direita do que Ciro, né? Ou pelo menos porque o Ciro andou mudando também, mas aparentemente continua sendo, ele tem uma chance tão pequena quanto a que o Ciro tinha há 4 anos de conseguir chegar nesse segundo turno. Agora, claro, a gente está 2 meses e 10 dias do primeiro turno, a campanha vai começar só dia 16 de agosto, a gente certamente ainda vai ter alguma movimentação, a gente vai ter que observar. Agora, falando de rejeição, você mostrou aí na tela, né? Esses candidatos de terceira via, a chamada terceira via, tem uma rejeição um pouco menor do que a rejeição de Lula e de Flávio Bolsonaro. Só que eles ainda têm um desconhecimento muito grande. E esse desconhecimento, à medida que o eleitor vai conhecendo o candidato, não quer dizer que todo mundo passa a considerar votar nele. Vai ter uma parte que considera, vai ter uma parte que talvez rejeite da mesma forma. Então, a gente vai ter que ver como é que essa evolução desses candidatos vai acontecer. Lula e Flávio hoje têm uma rejeição muito parecida, né? 2 pontos de diferença. A vantagem do presidente hoje é que ele tem um potencial de voto 4% maior que o do Flávio, que lhe dá justamente a diferença de 4 pontos no segundo turno contra o senador do PL. Agora, vamos olhar para um outro cenário. A gente separou por aqui a avaliação do governo, que também é importante, né, para a gente entender exatamente como é que essa avaliação está se dando nos últimos meses. A gente pensando aqui em ruim ou péssimo, que é essa linha vermelha, né, pensando na avaliação do governo Lula, ela passou de 44%, teve aqui uma oscilação, aumentou um pouco e chegou em 43%, não tem uma diferença tão grande, né? E ótimo ou bom, de 35% para 36%. Aqui, Marcelo, o que a gente pode analisar exatamente do desempenho dessa pré-campanha, né? Vamos colocar assim, que quem tem a máquina pública tem oportunidades de mostrar feitos do governo. Isso está fazendo realmente efeito ou não? Juliana, algum efeito certamente está fazendo, né? Porque o governo viveu aí há
nos últimos 2 meses, até a janela fechar ali no dia 4 de julho, uma exposição muito grande, lançamento de diversos programas, medidas, etc., que visam, né, melhorar a vida das pessoas, mas obviamente que tem um objetivo eleitoral dentro disso. Só que o efeito não foi o efeito esperado pelo Palácio do Planalto, certamente, né? A avaliação do governo que você mostrou aí no ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, ela está mais ou menos estável. E a aprovação, que é aquela escala binária, né? Você tira o regular, você aprova ou desaprova o governo. Ele está 4 rodadas da pesquisa BTG Nexus em absoluta estabilidade, variando um ponto para cima, um ponto para baixo. Hoje, 47% aprovam o governo, 49% desaprovam. E esse é o principal desafio da campanha do presidente Lula. Ele tem uma massa de pessoas que estão insatisfeitas ou com o governo ou com a vida e acabam culpando o governo. Com a economia, né? Principalmente a economia, que, na minha visão, é um dos territórios de disputa dessa eleição. Tem a questão da segurança pública, tem outros temas, óbvio, mas a economia, entre uma narrativa do Lula de que a economia melhorou e tende a melhorar se ele for reeleito, contra uma narrativa do Flávio, que provavelmente vai tentar desconstruir isso e dizer que a economia não melhorou tanto assim e que o país está com um desequilíbrio fiscal que pode prejudicar o crescimento nos próximos anos. Eu acho que a principal disputa de narrativa das campanhas tende a ser essa. A gente vai ter que entender um pouco como o humor do brasileiro vai estar em relação a isso, porque a gente viu o quanto isso impactou, por exemplo, Jair Bolsonaro, que acabou perdendo a eleição há 4 anos por pouco, muito em função da pandemia, claro, mas também da questão do aumento de preços, né, que teve um pico ali no final da pandemia, durante a pandemia, e isso afetou muito a intenção de voto de Jair Bolsonaro. Tem um dado que eu separei aqui, que é sempre importante que a gente veja, está ali numa estabilidade, hoje 22% dizendo que preferem um candidato fora desses campos, nem Lula, nem Flávio Bolsonaro. Agora, a gente não está acompanhando esse desejo virando exatamente um voto. O que está acontecendo na cabeça dessas pessoas? Eu costumo dizer, Juliana, que é a velha lei da economia, né? Oferta e demanda. Tem demanda, mas a oferta que está disponível não é reconhecida pelo eleitor ou por parte do eleitor como uma oferta que ele quer se apegar. Quando a gente pega esses 22%, só metade, no primeiro turno, metade desses 22%, de fato votam ou em Zema, em Caiado, Renan, Cabo Daciolo, Augusto Cury. A outra metade ou vota em Lula e Flávio ou anula o voto. Então isso indica que o eleitor até preferia uma parte do eleitorado. Mas quando ele olha para o cardápio de candidatos, ele acaba, não, esses aqui não me apetecem. Eleição no Brasil tem um pouco de um componente de paixão, né? A gente vê isso com o lulismo e com o bolsonarismo. Tem que despertar um pouco a emoção do eleitorado. Esses candidatos ainda não conseguiram fazer isso. Podem conseguir ao longo da campanha? Podem. Eles vão se expor, vão dar entrevistas, vão participar de debates. Isso pode ter um efeito que, por enquanto, a gente não viu. A gente também chama atenção para os assuntos e as crises que estão afetando essas candidaturas. Vamos falar de tarifaço, porque a pesquisa da Nexus também mostra o efeito do tarifaço, agora recentemente confirmado pelo governo americano. O eleitor do presidente Lula acredita que o tarifaço vem de uma política, vem de uma questão política, é uma decisão política, pune o governo Lula e tenta influenciar as eleições brasileiras. Mas entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, a gente também tem uma quantidade muito significativa, 37%, para os outros candidatos, 51%. Então, a gente tem um público muito considerável no Brasil acreditando que é uma decisão política para punir o governo Lula e influenciar nas eleições brasileiras. E aí, quando a gente desce aqui para ser uma questão comercial e econômica, com o objetivo de favorecer empresas americanas, só 17% dos eleitores de Lula acreditam nisso, aumenta um pouco, 49% para os eleitores de Flávio Bolsonaro, e no caso dos outros eleitores, 38%. Aí a pergunta é a seguinte, Marcelo, a gente está falando de um tarifaço que reforça uma posição política que esse eleitor já tinha, ou pode fazer diferença em quem ele vai escolher para comandar o Planalto? Juliana, esse dado ele chama muito a atenção, né? Porque na média do eleitorado, 53% dizem que o Trump fez isso com o objetivo político de interferir na eleição prejudicando o Lula, né? Era dessa forma que a gente perguntava. 32% diziam, não, é uma questão comercial, econômica, né? Ele está querendo ajudar as empresas americanas, enfim, e proteger a indústria norte-americana.
Só que depois a gente faz uma outra pergunta que é, tá bom, mas quem que está com a razão? É o Lula que culpa o Flávio, que teria ido lá nos Estados Unidos pedir o tarifaço, etc., ou quem está certo é o Flávio, que culpa o Lula de não conseguir negociar adequadamente com os Estados Unidos? Nessa pergunta, o eleitorado se divide. 41% concordam com o Lula, 41% concordam com o Flávio. Então, na hora de avaliar se é política ou se é economia, as pessoas têm uma opinião mais pró-Lula. Mas a hora que elas colocam o óculos ou vestem a camisa do seu candidato, uma parte muda de opinião e põe a culpa no outro lado. E a gente tem visto isso com várias questões relacionadas à eleição no Brasil. E é por isso, entre outros motivos, que as coisas se sucedem, as disputas acontecem e nada muda na intenção de voto desses dois candidatos. Ou, melhor dizendo, muito pouca coisa muda e os dois continuam liderando a corrida, já faltando aí pouco mais de 2 meses para o primeiro turno.